pessoal do Me Salva! Nessa aula a gente vai começar a falar sobre os sistemas sensoriais. Lembra lá que eu falei na aula de introdução que o nosso sistema nervoso, ele vai ter basicamente dois tipos de metros de informação. A gente vai ter aquela via que vai ser aferente ou sensorial, que vai então vai enviar para o sistema nervoso central as informações do que a gente sente, das sensações do nosso corpo. E vai ter aquela via, que é a chamada via motora, que vai sair do sistema nervoso central para a periferia, para então, digamos que, fazer as ações do nosso corpo, comandar, enviar informações para o nosso corpo. Então, agora a gente vai começar a falar sobre o sistema sensorial. Vamos pensar no seguinte, pensa aqui como se a gente estivesse sentado aqui, que nem esses bonequinhos, num parque, olhando o pôr do sol. E aí a gente se pergunta, como que o nosso corpo vai perceber o meio ambiente? Como que ele percebe as diferentes sensações que a gente tem no ambiente externo, ou dentro do nosso próprio corpo? Como que ele percebe a luz, o tato que a gente sente, as sensações que a gente sente, a grama que a gente está sentado, o cheiro que nós temos aqui, a temperatura, se está frio, se está quente, como que o nosso corpo vai perceber isso? Como que ele capta e transforma isso numa informação para o sistema nervoso entender? Como que é feito isso? Bom, essa transformação vai ser feita por estruturas que são chamadas de receptores sensoriais, certo? Então, como o próprio nome já diz, receptor, ele vai receber as sensações, certo? Então, vai receber os estímulos, transformar os estímulos que nós temos em informação para o sistema nervoso central. E nós teremos, então, diversos tipos de estímulo, tipo temperatura, nós temos a questão do tato, cheiro, são diferentes tipos de estímulos. E para isso, nós também teremos diferentes tipos de receptores sensoriais. Vamos ver quais que são esses receptores sensoriais. Então, nós temos, por exemplo, os mecanorreceptores. Os mecanorreceptores, como o próprio nome já diz, é mecânico. Então, eles vão ser ativados por pressão ou alterações da pressão. Exemplos desses tipos de receptores nós temos, por exemplo, na pele, na questão do tato, nós temos na questão da pressão arterial, detecção das diferenças de pressão arterial, e no nosso sistema vestibular, que é, então, aquele sistema que vai estar controlando o nosso equilíbrio. Além dos mecanorreceptores, nós temos também os fotorreceptores. E como o próprio nome já diz, foto, luz. Ele vai detectar a luz do meio ambiente externo e vai, então, ser aqueles receptores que vão estar envolvidos no processo de visão, certo? Nós também teremos outro tipo que é chamado de quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores, como o próprio nome já diz, vão estar envolvidos na detecção de estímulos químicos, de substâncias químicas, certo? Então, vão ser ativados pela presença de substâncias químicas. Exemplos são, por exemplo, os que são envolvidos nos sentidos de olfato, paladar, na detecção de níveis de oxigênio e gás carbônico, por exemplo, para respiração. Então, a gente tem diversos tipos de receptores dependendo de cada estímulo. Além desses, nós temos também os termorreceptores, que, como o nome já diz também, é óbvio, vai estar relacionado com a temperatura. Então, vai detectar as mudanças de temperatura, então, relacionado
com o equilíbrio da temperatura no nosso corpo, certo? Além desses, nós temos também um outro tipo que é chamado de nociceptores. Eles vão estar envolvidos com a sensação de dor. E qual que é o estímulo de dor? O estímulo de dor vai estar relacionado com extremos de pressão, de temperatura ou então de substâncias nocivas. Então, eles vão ser ativados no extremo de um estímulo mecânico, no extremo de um estímulo térmico, no extremo de um estímulo químico, entendeu? Então, esses são os nociceptores. Além daqueles outros que eu já falei, dependendo de cada estímulo, dependendo de cada órgão que vai estar envolvido, nós temos um tipo diferente de receptor. Tá, mas como que vai ser então feita essa transformação do estímulo em informação para o nosso sistema nervoso entender? Essa transformação é chamada de transdução sensorial. A transdução sensorial, então, vai ser o modo como os receptores vão pegar o estímulo e transformar em informação elétrica, que é o tipo de informação que o nosso sistema nervoso vai entender. Quais que vão ser os passos, então, dessa transdução sensorial? Então, vamos pensar. A gente vai estar lá no meio ambiente e a gente está recebendo estímulos a todo tempo, certo? Então, o que vai acontecer? Nós temos um estímulo, esse estímulo vai chegar no nosso corpo. Esse estímulo, como a gente viu, podem ser vários tipos de estímulos. Pode ser químico, por exemplo, se eu estiver comendo alguma coisa. Pode ser um estímulo da luz para me enxergar. Pode ser um estímulo mecânico, então na pele, ó, aqui eu estou sentindo a folha. Então, eu estou tendo um estímulo mecânico e estou ativando os receptores, mecanorreceptores que estão nos meus dedos, certo? Então, como a gente viu, a gente tem diversos tipos de estímulos. E então, esse estímulo, ele vai chegar e vai estimular um receptor, que além de ser mecanorreceptor, fotorreceptor ou sei lá qual outro, a gente tem também aqueles outros tipos de receptores, que podem ser ionotrópicos ou metabotrópicos. Mas, de qualquer forma, o que é que vai acontecer? Esse receptor, quando estimulado, ele vai, então, promover ou a abertura ou o fechamento, dependendo do receptor, de canais iônicos. Então, promovendo o influxo ou efluxo de íons, ou então a diminuição desse influxo ou efluxo no caso do fechamento do canal, certo? Se a gente fez aqui essa mudança nos receptores, nos canais, a gente vai ter o quê? Alteração do fluxo de íons na célula. Quando a gente tem alteração no fluxo de íons, a gente sabe que tem o quê? A gente tem mudança no potencial de membrana, a gente tem mudança na voltagem da célula. Com isso, o que pode acontecer? Gerar modificações de voltagem nessa célula que podem levar, então, a uma resposta que a gente já ouviu falar, né? De despolarização, hiperpolarização. Quando a gente consegue, então, gerar, por exemplo, um potencial de ação. Bom, se a gente tiver um influxo de cargas positivas, a gente vai ter uma despolarização. Se a gente tiver o efluxo de cargas positivas, a saída da célula, a gente vai levar a uma hiperpolarização. No entanto, no caso do receptor, a gente não tem diretamente a formação de um potencial de ação. A gente tem o terceiro passo, que é a formação de um potencial receptor. Então, o potencial receptor são potenciais que são potenciais elétricos graduados. Só que não é qualquer potencial receptor que vai gerar um potencial de ação. O potencial receptor, para poder gerar um potencial de ação, ele tem que se aproximar a um limiar, que é, então, um limite do receptor,
que quando ele ultrapassar esse limite, ele vai promover o disparo de um potencial de ação. Então, dependendo do estímulo, do receptor e da resposta, né, que vai promover, a gente vai ter o quê? A aproximação do limiar aumentando a possibilidade da geração de um potencial de ação, ou então fazer com que esse potencial receptor se distancie do limiar, ele vai diminuindo, no caso, por exemplo, de uma hiperpolarização. A gente vai, digamos que, diminuir a ocorrência da formação de um potencial de ação. Então, lembrando que o potencial receptor vai ser gerado com fluxo de íons, com essa alteração do fluxo de íons, que foi, então, causado pelo estímulo, que foi causado pela ligação no receptor desse estímulo, que vai promover, então, a abertura ou fechamento de canais, certo? Alteração de fluxo de íons. Essa alteração de fluxo de íons vai causar o potencial receptor, e esse potencial receptor pode fazer duas coisas. Ou ele ultrapassar o limiar e gerar um potencial de ação, ou ele se afastar do limiar e diminuir a chance de uma ocorrência do potencial de ação. Essas respostas, dependendo como eu disse, do tipo de receptor, do órgão, de qual resposta que for, o sistema nervoso central vai entender de uma forma. Ele pode entender tanto a geração do potencial de ação quanto a falta de geração do potencial de ação, certo? Então, é assim, dessa forma que vai ocorrer essa transformação da informação de um estímulo, que pode ser vários tipos, em uma informação elétrica. Essa informação elétrica ou é a geração do potencial de ação ou a falta de geração do potencial de ação. Parece meio complicado, mas vai depender de qual tipo de receptor, de qual célula, de qual situação a gente está lidando. Mas, de uma forma, vai ser assim. Nós teremos o potencial receptor, que, dependendo da amplitude desse potencial receptor, a gente vai ter uma intensidade de estímulo que pode vir a gerar um potencial de ação ou não, certo? Então, a gente viu um pouquinho sobre os receptores sensoriais, os tipos que tem e como que é feita a transdução sensorial. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau!